Fala galera, tudo bem? Eu sou o Guilherme e aqui eu trago para vocês uma, entre aspas, aula sobre AVC isquêmico. Faz um tempo que eu não posto alguma aula aqui no canal, peço até desculpas para vocês, mas é porque tá bastante corrido esses últimos tempos, mas espero que vocês gostem em geral. E se vocês gostarem da aula, deixem o seu like e se inscrevam no canal se você ainda não está inscrito. E espero que vocês gostem. Enfim, a A apresentação em si ela foi montada para o estágio do internato de cirurgia geral, por isso aqui o título dela, logo aqui no canto esquerdo, na sua tela. E eu estive presente no Congresso Paulista de Neurologia deste ano, por isso tudo que está aqui são com relação às últimas diretrizes, os últimos achados com relação a todos os pontos da terapêutica. Então, é isso. Tá tudo atual com relação ao guideline da Stroke, da American Heart Association e também da Academia Americana de Neurologia, Academia Europeia, e vou acabar discorrendo aqui na aula sobre diversos conflitos com relação a diversos pontos da terapêutica. E, bom, são pontos atuais. Então, se antes era preconizado tal ponto de pressão arterial, hoje não é mais. E daqui a 6 meses pode não ser essa apresentação ficar antiga para daqui a 6 meses. Mas aqui estão algumas imagens então que me representam a Academia Brasileira de Neurologia, que nem eu comentei com vocês, que eu estive no Congresso Paulista de Neurologia deste ano. E aqui está o símbolo da UFSCar, da Federal de São Carlos, universidade que me representa, a qual eu represento, e por isso eu decidi colocar aqui. E o símbolo da Atlética, da Medicina UFSCar, a qual levo para frente. Símbolo administrativo da Medicina UFSCar. E é isso. E aqui eu começo a apresentação com vocês sobre o que nós sabemos sobre AVC isquêmico. Imagem de um cérebro cansado, até do porquê do The Post Photos, está aqui a referência logo na imagem, até do porquê tempo, galera, é cérebro. E a gente tem que ficar, isso tem que ficar claro na nossa cabeça, a todo e qualquer momento, antes de instituir uma terapêutica e antes de aplicar cada escala, ou antes de conversar com o nosso paciente, ou antes de se apresentar para ele, ou antes, caso você não seja da área da saúde e seja apenas um indivíduo no seu meio social, se atente em alguns pontos dessa apresentação, porque eles podem ser úteis para vocês também. Tá bom? Tô um pouco nervoso, mas vamos lá. 3 minutos já de introdução. Então, o tempo é... Bom, galera, eu não queria ter feito isso, mas eu dividi a apresentação em duas. A primeira parte, que é essa que vocês vão ver, é sobre generalidades com relação ao AVC e escalas. É a segunda parte terapêutica, argumentando o guideline de 2018 da Stroke, da American Heart Association. E, bom, essa é a primeira parte. Se deixasse os dois juntos ia ficar muito grande, até porque o tema é muito extenso e espero que vocês gostem mesmo assim. Eu tava bem cansado na segunda parte terapêutica, mas espero que vocês gostem. E desculpa a rinite, que toda hora eu coço o nariz ou... enfim. É isso. Espero que vocês gostem e não se esqueçam que tempo é cérebro, hein, galera. Começa o vídeo aí. Cérebro. E aqui eu começo com vocês com um caso clínico. Então, a paciente MS, sexo feminino, 62 anos, hipertensa, diabética, dislipidêmica, em uso de AS, losartana e metformina. Se liguem para isso, AS. Então ela deu entrada no pronto atendimento com uma história de hemiparesia do corpo esquerdo e dificuldade de articular as palavras há 1 hora e 15 minutos. Se liguem nesse tempo, porque ele é super importante para a gente definir a nossa terapêutica. No exame da paciente, então, ela tinha PA de 16,9, 160 por 90 milímetros de mercúrio, frequência de 90 batimentos por minuto, bolhas arrítmicas, normofonéticas e sem sopros. Hemiparesia esquerda completa, então, no exame.
em geral, com dificuldade de movimentar a musculatura mímica da face e dificuldade para movimentar os membros superiores e inferiores, de predomínio brachiofacial, ou seja, mais membros superiores e face. Não que a perna não fosse acometida, só que em menor intensidade. E hipoestesia à esquerda, ou seja, diminuição da sensibilidade à esquerda, e também disartria, fraqueza motora da fala. Disartria, não dislalia, com dificuldade de pronunciar algumas palavras consoantes. Então, trago aqui a tomografia. Esse caso é fictício, mas é super cabível em qualquer prática clínica diária. Então aqui a gente não consegue evidenciar nada nessa tomografia. É uma tomografia limpa, entre aspas. Mas em vigência de déficits focais agudos e neurológicos. Déficit motor neurológico agudo. Então a gente está diante de um caso de AVC. E vocês vão entender do porquê ao longo da nossa apresentação. Aqui está então a epidemiologia. A gente tem que falar sobre isso, né? Até do porquê. Cara, é muito complicado o AVC. 15 a 20% de mortalidade no ano, mais o AVC hemorrágico. Beleza. Mas, ou seja, 85% sobrevivem no primeiro ano. Destes, menos que 20% conseguem voltar ao trabalho. O paciente não exerce suas atividades no cotidiano. É um pai de família que deixa de trazer dinheiro para casa. É uma mãe que não consegue mais cuidar de casa, não consegue mais trazer dinheiro para casa. É uma família que tem que se desdobrar para cuidar de um indivíduo que acabou de sofrer um AVC. É dinheiro público para este sujeito. É uma perda de dinheiro público para a saúde deste sujeito. A família tem que se desdobrar inteira, a sociedade tem que se desdobrar inteira para suprir as necessidades desse paciente. Vocês entendem o problema disso? A partir deste ponto, a gente consegue pensar sobre, poxa, realmente o AVC é um desastre nas famílias. Um paciente com AVC causa bastante prejuízos, tanto sociais quanto financeiros, sociais, né, dentro da família, sociais no geral, né, até do porque esse paciente vai tentar pegar um ônibus e vai ser dificultoso agora, né? Se ele tiver sobre locomoção de uma cadeira de rodas, não podem dois pacientes com cadeira de rodas adentrarem no mesmo veículo de ônibus, até porque não comporta espaço para eles. Então o indivíduo então vai ter que esperar mais 1 hora, às vezes até o próximo ônibus chegar. Então, isso se for um AVC, entre aspas, leve para o paciente, porque se for um AVC mais pesado, né, ser mais grave, acometer mais áreas, vai ser um indivíduo afuncional, que estará em casa, mas dependerá completamente de cuidados. É um prejuízo social imenso. Por isso que eu me prendo nesse slide da apresentação. Epidemiologia é super importante, até porque 90% dos AVCs poderiam ser evitados. E a gente, sabendo disso, tem como agir. O AVC é a segunda causa de morte no mundo. Até 2030, 6 em 10 terão AVC. Gente, isso daqui é muito alarmante. E dá medo. Em um dado lugar, 1 em 6 pessoas terão AVC. Mais que 40 anos, então, 1 em 4 pessoas terão AVC. Você mora com mais 3 pessoas, tem mais de 40 anos, uma de vocês terão AVC. E isso causa muito medo e preocupação. No Brasil, desde 2010, é a segunda causa de morte. Estimativas de que isso mude na última atualização do Global Burden, que seja a primeira no Brasil. Nos Estados Unidos é a quinta, entre a quarta e quinta causa de morte. Na Europa é a quarta causa de morte. Na África, a principal causa de morte lá são as doenças infectoparasitárias ainda. E o AVC está chegando. Quanto mais desenvolvido o país e menos suporte assistencial ele tiver,
mais causal a morte com relação ao AVC será na vida desse paciente, desse sujeito, desse indivíduo. Na etimologia do AVC, temos acidente vascular cerebral, ou AVE, acidente vascular encefálico. Cara, AVC, acidente. Só que a gente tem que ficar esperto, porque AVC é um acidente? Pô, não é um acidente, é quase que previsível que vai acontecer. Pense, eu como meu pão com salame lá toda manhã, ingerindo bastante colesterol. Fumo meu cigarrinho lá o dia inteiro. Um maço, meio maço por dia. Fator de risco para ter AVC. Deixo de ir ou ter cuidados médicos assistenciais. Fator de risco para ter AVC. Por isso que é importante a gente ficar atento nos nossos fatores de risco para desenvolver uma doença, como também no nosso estilo de vida no geral. Quanto mais a gente se situar com relação a isso, mais prevenível uma doença será. No caso que a gente está falando, menos casos terão sobre AVC. Tá, mas beleza. Então, o que é o AVC? A definição da OMS, que traz pra gente, antiga, é um déficit neurológico geralmente focal, de instalação súbita ou de rápida evolução sem outra causa aparente que não vascular com duração maior que 24 anos. Isso caiu por terra, galera. Hoje em dia, essa duração caiu por terra. Não precisa ter duração maior que 24 horas para a gente considerar um AVC. Não precisa. O paciente está lá com déficit focal e motor na sua frente, com a tomografia limpa, sem sinais de hemorragia, você está diante de um AVC isquêmico. Sem história pregressa, está diante de um AVC isquêmico. Com sinais de sangramento, está diante de um AVC hemorrágico. Não precisa ter mais que 24 horas para categorizar. Antes, essa definição é antiga. Isso é importante, até do porquê, mais para frente eu vou falar sobre AIT, né? Ou seja, o acidente isquêmico transitório, que mudou as suas definições. E aí, mudando também a definição sobre um AVC. Os livros não tão antigos, né? Mas de 2014, 2015, que foram até publicados, eles traziam essa definição. Só que ela caiu por terra. Fatores de risco, então, isso daqui é motivo de orgulho para todos os brasileiros. Com relação ao tabagismo, na França, 50% das pessoas adultas fumam. Você vai num bar da França, em Paris, em Marseille, qualquer local, 5 em 10 fumam. Isso é quase que comum lá fora. E aí que eu trago para vocês. No Brasil, as nossas campanhas sobre o tabagismo são uma das mais agressivas do mundo. Cara, aqui eu trouxe duas imagens para vocês. No Beira-Rio, que eles trazem, que é da Associação Médica Brasileira, a AMB. No Beira-Rio é sempre Dia Mundial Sem Tabaco, né? Então é Lei Federal 12546, internacional, representando aqui. E essa imagem aqui, sobre impotência sexual. Você brocha na parte de trás de um produto de consumo tabágico. De cigarros, de um maço de cigarro. As nossas campanhas são as mais agressivas. Isso tem que ficar muito claro, até do porquê o Brasil é motivo de orgulho lá fora com relação a isso. A gente consegue controlar o tabagismo muito em parte como nenhum outro país consegue. A nossa linha de tratamento, para vocês terem ideia, com relação ao HIV, é considerada exemplo para os outros países. Nós conseguimos liberar medicamentos gratuitos ao paciente. A gente consegue dar uma linha de cuidado assistencial médica para ele. Tanto é porque isso mudou epidemiologicamente. Uma pessoa com HIV consegue viver muito mais, né, em termos de que essa pessoa está sempre, né, uma vez por ano pelo menos, ou de acordo com a carga viral, está indo ao médico, né, fazer o seu acompanhamento e
E isso mudou a expectativa de vida. E o Brasil carrega muito em parte disso. O nosso país é motivo de orgulho com relação a muitas coisas. A gente tem que dar valor para o nosso país. Quando o brasileiro quer, o brasileiro consegue fazer. Aqui trago então para vocês a anatomia, né? E tá aqui, enfim, né? O tronco da aorta, a artéria subclave então esquerda, aqui o tronco braquiocefálico, a artéria subclave direita, número 5, artéria carótida comum, artéria vertebral aqui. E aqui a artéria carótida interna e externa. Essa imagem tem que ser muito clara para a gente. Como também, que eu esqueci de colocar aqui, né, essa imagem. Enfim, como também tem que ficar clara essa imagem aqui do polígono de Willis. Estava na minha apresentação, eu tinha esquecido de colocar, mas enfim. Aqui então a artéria cerebral média, que é onde ocorre a maior parte dos AVCs isquêmicos. E aqui vai representar majoritariamente a circulação cerebral. Né? Então aqui a artéria vertebral, que são as principais, né? A artéria basilar, as comunicantes, a posterior, a anterior. Aqui onde ocorre uma grande parte na comunicante anterior dos AVCs hemorrágicos, né? Porque ela está muito vinculada aos nódulos de Bouchard, né? Que um aumento súbito de pressão arterial poderiam desencadear um AVC hemorrágico, né? E aqui a artéria oftálmica, né, que pode ser acometida também, mas pegando a artéria então cerebral média inteira, a artéria oftálmica seria comprometida, e também as partes cerebrais as quais são irrigadas por essas artérias. E nessa apresentação não vou estar falando da clínica e das síndromes, mas numa próxima aula. Mas essa imagem tem que ficar clara na nossa cabeça. A gente tem que meio que decorar isso daqui, se a gente for da área da saúde, caso sejamos. Mas caso não, né, é importante saber sobre. E, bom, voltando aqui então para a apresentação, temos fatores de risco com relação ao AVC isquêmico. Os não modificáveis e os modificáveis. Não modificáveis, cara, após os 50 anos, tem 5 vezes mais chances de desenvolver AVC. O sexo, antes os homens tinham uma incidência maior em AVC, mas as mulheres estão adquirindo hábitos que antes não faziam, então isso está tendo uma mudança epidemiológica com relação ao AVC isquêmico. Etnia negros e asiáticos têm mais chance de ter doença cerebrovascular, isso com relação à genética, né, fatores inflamatórios. Hereditariedade também é um ponto a ser considerado. E também tem os fatores de risco modificáveis, pressão arterial, ou paciente hipertenso, paciente com fibrilação atrial, ou também não coloquei aqui, né? Mas não seria um fator de risco modificável, mas o forame oval patente, né, que está presente em 1/4 de todas as pessoas, também seria um fator de risco, mas não modificável, né? Tendo porque está lá, mas não tem como o indivíduo mudar isto. Diabetes mellitus também é modificável, tendo porque se o paciente conseguir tratar hipertensão, fibrilação atrial, diabetes, conseguir tomar conta da sua estenose carotídea, né, fazendo exames regularmente, né, conforme manda o profissional de saúde a quem lhe é atendido, se ele conseguir lidar com relação à dislipidemia, a gordura no sangue, se ele tomar hábitos de vida saudáveis, melhores, se parar com tabagismo, parar com etilismo, ter um índice de massa corporal bom, não ser mais obeso, ele vai melhorar. E o fator de risco, né? Então, não vai ser mais um fator de risco para ele. A partir do momento que ele controla a pressão alta, que ele controla a hipertensão, que ele controla o diabetes, que ele controla a dislipidemia, que ele controla o hábito tabágico, que ele consegue ter isto, que ele consegue parar de beber,
não vai ser mais um fator de risco para ele, né? Vai ser um fator de risco, né? Está sendo modificado para ele, ele está conseguindo tomar hábitos de vida melhores. Tem 2 novos fatores de risco que entraram para o AVC. Pois é, a apneia do sono é um fator de risco hoje, que se sabe para AVC isquêmico, e também migrânia. Tá aí do porquê, mais uma vez, está tendo uma mudança epidemiológica. As mulheres futuramente terão mais AVC do que os homens, tanto em parte por causa dos hábitos de vida que elas estão tomando, tanto por causa do fator de risco que está relacionado, né, da migrânia. Mais mulheres têm migrânia do que homens. Enxaqueca. Sobre os conceitos assim principais do AVC. Tem os mecanismos do AVC, que cardioembólico, né? Desde foramen patente até uma fibrilação atrial, caso ele tenha, pode ter uma placa, um trombo, e esta viajar até as artérias cerebrais, né? Ateroembólico, ou seja, tá numa artéria, tem uma placa ateromatosa numa artéria, e esta se desloca ou se rompe e viaja até outro local, até outra artéria. Ou ateroembólico ou ateroarterial, também pode ser chamado assim. E ocluindo então aquela circulação, tanto pelo trombo, né, com a fibrilação atrial, quanto também pela placa de ateroma que se rompeu. Lacunares, artérias lacunares cerebrais menores do que 1,5 centímetro, né, que vão ter mais chances de serem ocluídas. Pode então acontecer, é um dos mecanismos. Dissecção arterial, pense numa dissecção em que essa dissecção seja contida numa placa de trombo. Um trombo então acaba se criando ali e com o passar do tempo ele acaba se rompendo. Isso está bastante envolvido com relação aos AVCs de fossa posterior, né? Quando o paciente tem alguns fatores de risco, né? Ou seja, crise de epilepsia, né? De repente tem uma crise e aí o AVC se rompe, ou a placa então se rompe, ou seja, um fator de risco então para ele ter dissecção arterial. E o AVC de fossa posterior, né? Tem que ser pedido em 2 incidências, né? Não é desse slide aqui, mas sobre mais para frente. Mas o AVC de fossa posterior tem que ser pedido 2 incidências de tomografia. Não basta apenas você enxergar o corte axial, até do porquê você só vai estar vendo e pode ser uma carótida web, né? Ser uma variação anatômica, então, das carótidas, né? E tá confundindo com AVC, no caso, hemorrágico ou isquêmico. Isso tem que ficar bem claro pra gente. Outro conceito que tem que ficar claro é a zona de penumbra. Com a fisiopatologia do AVC, nós temos que, beleza, o AVC ocorre aqui, mas toda esta área em verde está comprometida. Se a gente não fizer nada, ela vai evoluir. A zona de penumbra, entre aspas, seria uma área que possivelmente tem grande chance de ser comprometida, caso não façamos eventualmente nada. Pode até levar ao comprometimento dela total. Então isso tem que ficar bem claro pra gente, até do porquê tá ocorrendo hipóxia nessa região, tá deixando de receber suprimento sanguíneo e tá ocorrendo isquemia de toda essa região aqui, ocorrendo já dessa, se não tivesse sido evidenciada na tomografia, tá ocorrendo. E toda essa área aqui a gente pode perder, e o déficit focal e motor do nosso paciente pode ser maior se não for feito algo. Então, a zona de penumbra é uma área potencial de perda, caso não instituamos uma terapêutica adequada para o nosso paciente. Deixa eu passar para o próximo slide. E um outro conceito, então, que tem que ficar claro para a gente, e essa área aqui, uma vez que teve isquemia, dá para reperfundir, mas é muito provável que a gente vai perder ela. Outro conceito importante é o de AIT, o acidente isquêmico transitório.
E beleza, se ocorrer isquemia, e agora? Os neurônios morrem muito rápido, cada minuto que passa, 1,9 milhões de neurônios morrem. Aliás, vocês sabem quantos neurônios que a gente tem? Pois então, em torno de 4 bilhões, 5 bilhões de neurônios. 1,9 milhões de neurônios morrem a cada minuto que passa. Tempo é cérebro, isso tem que ficar bem claro pra gente a todo momento. Se essa artéria subitamente ela se abre sozinha, começa a ter ATP novamente no neurônio e ele volta a disparar potencial de ação de novo. Caso ela se abra espontaneamente, subitamente. Mas, se demorar 20 a 30 minutos, vai se chamar AIT. Mais ou menos 14 minutos no território carotídeo e 8 minutos no território vértebro-basilar. Mas em suma, de 20 a 30. Antes, era 24 horas para caracterizar AIT. E AVC, a gente caracterizava mais do que 24 horas, que nem eu comentei antes ali na apresentação, se você chegou até aqui. E então, a gente vai estar categorizando aqui o AIT como déficit neurológico isquêmico de provável origem vascular que se reverte espontaneamente, sem evidência de infarto tecidual. A gente faz uma tomografia do paciente, não conseguimos enxergar nada. Faz uma de perfusão, não conseguimos evidenciar nada. O território acaba por ser regenerado depois de um tempo e não tem como a gente evidenciar se teve ou não um AVC. Então, demorar até 30 minutos, AIT. Mais que isso, já é claro que é um AVC. Mas a gente não perde tempo e já institui terapêutica logo no AIT. O problema é que o paciente não consegue demorar 30 minutos para chegar ao hospital, ele demora muito mais. E aí é um problema. E se a artéria, ela entope por mais de 30 minutos, já vai começar a ter lesão tecidual, alteração da difusão celular, na bomba sódio e potássio, já vai aparecer na ressonância e na tomografia. Tem alguns pontos na tomografia que são mais tardios, tem outros que são mais precoces. Mas a gente não tem que ficar titubeando em tratar um paciente com uma tomografia limpa, que nem é o caso do caso clínico que eu apresentei antes. E, enfim, já tem que instituir terapêutica, até porque paciente com déficit motor agudo, súbito, com déficit neurológico focal, com uma tomografia normal, estamos diante de um caso de AVC. E temos que fazer alguma coisa. Aqui estão as 5 principais emergências médicas: infarto, dissecção aguda dissecção de aorta aguda, politrauma grave, parada cardiorrespiratória, choque circulatório. Mas agora o AVC também é uma emergência médica. É como se fosse o primo pobre do infarto agudo do miocárdio. Até do porquê tem hospital do coração em tudo quanto é lugar, mas não tem centro de AVC em tudo quanto é lugar. Isso é um problema com relação à terapêutica do nosso paciente. Como eu disse para vocês no início, o tempo é cérebro e a gente tem que ficar esperto com relação a isso. O número para tratar com relação ao AVC, comparando com outras patologias, com relação ao infarto, por exemplo, o número necessário para tratar 33 pacientes para salvar um. Eu trato 33 e salvo um no tratamento índice de infarto do miocárdio. A revascularização angioplastia consegue tratar um paciente em 17. O paciente com AVC, se a gente instituir tratamento até 3 horas do déficit motor dele, focal, tem um NNT de 7 para 1, ou seja, preciso tratar 7 pacientes para salvar um. Se for de 3 a 4 horas e meia, é um NNT de 14 para 1. Em até 48 minutos, a gente trata 4 para salvar 1. Isso é quase que comparar o tratamento do AVC com um de antibiótico para choque séptico. Vocês têm ideia do que é isso? Pois então, é muito importante ter um tratamento adequado para um paciente que está tendo AVC. Isso tem que ficar claro para a gente. Claro. NNT para choque séptico é de 3 a 4 para 1. Se instituirmos antibiótico em tempo adequado no paciente com choque séptico, sepse, tratamos
4 pacientes, 3 para salvar 1. Se agirmos em até 48 minutos no AVC, de 4 pacientes, salvamos 1, sem déficit nenhum posterior. Isso é muito importante. Mais importante que isso é com relação à educação social das pessoas. Foi feita uma pesquisa em que... E aqui está o artigo sobre Original Contributions, Stroke Awareness in Brazil, Alarming Results in a Community-Based Study. Então, isso daqui saiu na Stroke, uma revista super conceituada. Foi uma pesquisa levantada em 2008 sobre o que o povo sabia sobre o AVC e também os diferentes tipos de colóquios, né? O que cada um achava sobre o AVC. O AVC, cada local vai falar um nome diferente, né? Tem uns que vão dar derrame, né? Tem outros que vão dar bexigueira, tem outros que vão falar AVC. E isso é muito importante, até porque tem uma variação cultural muito grande no nosso país. Mas, apesar de ter uma variação cultural, se fosse só isso, tudo bem. Mas o povo não sabia sobre o tratamento para AVC, nem sobre indicar um profissional médico. 26,15% sabiam o que era o AVC. Ou seja, quase que 8 em 10 pessoas não sabiam. Isso é muito alarmante e preocupante para a gente. Bom, 30 minutos de apresentação. 26,5% das pessoas apontaram neurologista para o tratamento de AVC. 12,1% apontaram fisioterapeuta como melhor tratamento da fase aguda. E isso é muito engraçado, sabe por quê? Não desmerecendo o profissional fisioterapeuta. Ele tem uma grande ajuda e contribuição pós a fase aguda do AVC, de manutenção, fase crônica. E tem uma grande contribuição na recuperação posterior daquele paciente. Mas na fase aguda, cara, 12,1% das pessoas apontaram fisioterapeuta como profissional. Um dos 801 entrevistados sabiam do tratamento. Isso é muito preocupante. Sabiam o que fazer com o paciente. Falaram sobre trombólise, enfim. E o artigo está aí para vocês darem uma lida, se quiserem, então, né? A pesquisa, então, foi conduzida de 2004, 2005, né? De julho de 2004 a dezembro de 2005, né? Nas 4 principais cidades, né? São Paulo, Salvador, Fortaleza e Ribeirão Preto. É a sede do estudo. E, bom, se vocês quiserem dar uma lida. Os passos iniciais, então, no AVC, isso é super importante. A cadeia de sobrevivência contém 7 Ds. Detecção. 25% chegam rápido ao hospital, no entanto, não há preparo no local ainda. Então, se a gente conseguir detectar, a gente consegue instituir um despacho para o paciente. Sobre para onde eu mando. 192 SAMU. Destino do paciente. Eu vou mandar para um centro de AVC, se der sorte que tenha um, né? Ou eu vou mandar para um local em que vá ser feita a trombólise do paciente, trombectomia, se for, né, para o paciente ser realizado. E isso é super importante, até porque departamento de emergência, paciente chegando no departamento de emergência, onde eu levo? Trombólise, tomografia. Temos que saber os dados do paciente, ou seja, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele faz uso de algum anticoagulante, algum antiagregante plaquetário, ou também com relação à pressão arterial dele no momento, né, sinais vitais. E temos que tomar uma decisão e agir. Tempo é cérebro, galera. Isso daí tem que ficar muito claro pra gente. Se a população não sabe o que é AVC, o resto não anda. Não adianta nada disso se a população não saber reconhecer um AVC. Sinais de AVC breves para a população saber: fraqueza ou dormência súbita de um lado do corpo,
dificuldade súbita para falar ou entender, dificuldade súbita para enxergar com um ou ambos os olhos, dificuldade súbita para andar e se locomover, cefaleia explosiva súbita sem causa aparente, intensa, entrovoada, mas relacionado ao AVC hemorrágico. Esses são os sinais principais que a população tem que saber, isso tem que ser divulgado e comunicado e falado em folders, em campanhas. 29 de outubro, se eu não me engano, é o Dia Mundial do AVC. Isso tem que ficar em voga e tem que ser comentado e divulgado para as pessoas. E por que é importante uma escala? A Organização Mundial de Saúde, se você não quiser interesse sobre o que é uma escala ou do porquê uma escala é útil, passa para frente um pouquinho o vídeo. E aí você vai achar um ponto que vai te interessar. Mas a Organização Mundial da Saúde desenvolveu uma classificação para determinar as consequências de uma determinada doença. E a classificação, então, é definida como International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, no ICID-8. Ou seja, são alguns pontos que vão ficar claros para a gente. Patologia, pathology, ou seja, alteração estrutural causada no organismo, sistema ou órgão específico provocado pela doença. Déficit, perda funcional em consequência do dano estrutural que o acometeu. Incapacidade, disability, né, qualquer restrição ou perda na capacidade de desenvolver uma determinada atividade considerada normal para o ser humano. Desvantagem que aquela patologia pode causar para o indivíduo, handicap, né, o efeito prejudicial da doença no indivíduo com relação à sociedade. Todas essas estão compostas no AVC. Um AVC, então, a patologia, pode resultar, então, em paresia, perda de força de um dos membros, contribuindo para um déficit que não permite a deambulação, trazendo incapacidade para o sujeito, e impossibilita ele de trabalhar ou se locomover sem auxílio, trazendo uma desvantagem social. Uma escala útil, então, mediante a isso, deve ter algumas características: ser apropriada para a tarefa, validada, segura, reproduzível, fácil de aplicar com o mínimo de treinamento, sensível a flutuações dos sintomas. Sendo assim, as escalas de avaliação neurológica tiveram início na década de 50. A principal delas e de mais teve a mais breve dura criação foi a escala de Cincinnati. Ou seja, pede para o paciente mover, sorrir, pede para o paciente estender os braços para frente. Né? Se ele não conseguir sorrir, então, né? Aqui a imagenzinha para a gente vai traduzir, então, vai tentar sorrir e vai ter um déficit, né, na articulação motora da fala, né, na mímica facial, ele apresenta um déficit. Se a gente pedir para o paciente estender os braços e um deles apresentar queda, é mais um ponto, e dificuldade na fala. E se tiver um desses pontos, já caracteriza 72% de chance para ter um AVC. Se esses pontos forem súbitos no paciente, se ele nunca teve, então, alguns desses achados. Com relação a isso, o SAMU, Serviço Médico de Urgência, ele criou uma escala, a qual foi internacionalmente reconhecida lá pra frente. Tem um jingle na internet que a gente consegue ver e ouvir. E no YouTube consegue facilmente encontrar. Que sorria, abrace, repita a frase com uma música e ligue urgente pro SAMU. Mais ou menos isso. Sorria, não consegue dar um sorriso legal. Abraçar, não consegue levantar um dos braços. Música, não consegue falar a frase corretamente da música. Liga urgente pro SAMU. Gente, realmente bastante criativo. Ou também tem a escala FAST, né? FAST de Face, Arm, Speak e Time. Ou seja, paresia facial, é a boca torta, né? Pede para dar um sorriso, fraqueza em braços, levanta os dois braços, vê se algum dos braços cai. Dificuldade de falar, fala enrolada, o tempo de início, que começou os sintomas, liga para o SAMU. Essa escala é internacional, né? E aí, nossa escala aqui do Brasil. Cincinnati foi comentada. A escala do NIH,
NISS, né? Ou seja, a The National Institute of Ralph Stroke Scale, que foi a mesma escala, quer dizer, a escala foi criada pelo mesmo local onde foi criada a escala de Cincinnati. E ela é composta de 11 pontos. E desde consciência, desvio ocular, paralisia facial, linguagem, fala, negligência, extinção, função motora, não sensitiva e ataxia. E ela foi desenvolvida para ser aplicada rapidamente, entre 5 e 8 minutos. Após terminar de falar sobre essa escala, tem um link que é importante para a gente se situar com relação a ela. E eles treinam, né? Qualquer pessoa tem acesso a esse link, enfim. E a escala do NIH, né? Então pode ter uma pontuação variando de 0 a 42, né? 42 seria o paciente em coma irresponsivo, 0 sem evidência de déficit neurológico, né? Pela esfera testada na escala, né? E a regra da escala, então, ela tem que ser aplicada em ordem, não pode voltar nenhum item e não é para tentar ensinar o paciente. É para pontuar a primeira tentativa. Dos 42 pontos possíveis, isso tem que ficar claro para a gente. A pontuação mínima para lesão extensa do hemisfério esquerdo é 20 do direito, 20 do esquerdo e do direito é 15. E isso está relacionado com relação à aplicabilidade da escala e com relação ao predomínio, o lobo de predomínio do paciente. Ou seja, com qual hemisfério é dominante ou não neste paciente. E tendo aqui, né, o hemisfério esquerdo dominante para a linguagem, 99% dos indivíduos destros, né, 90 a 95% da população é destra, e 60% dos indivíduos sinistros, né? Então a NIH, né, vai medir a severidade da extensão. E assim, vai considerar que a escala tende a subestimar a extensão da lesão no hemisfério cerebral direito, cerca de 6 pontos a menos em relação ao esquerdo. Exatamente por causa do hemisfério dominante para a linguagem esquerda em 99% dos indivíduos. E aqui está o link para a gente dar uma treinadinha. Eu ainda não fiz. São 3 níveis, né? O nível A, nível B, nível C, que tem como a gente tá realizando e super importante. Aí dá certificado, né? Que tem como apresentar na residência médica, né? E então, são 3 níveis, né? O recomendado para um estudante de medicina até um nível intermediário, pelo menos, nível avançado, o neurologista precisa estar fazendo. E nível básico, a população mesmo pode estar realizando, caso consiga, né, entender os pontos. E tem escalas também de determinação da incapacidade pós-AVC, né, escala de Rankin modificada, escala de Bartel modificado, que não são temas dessa apresentação. Posteriormente posso estar comentando sobre, mas é isso. Mas só para mostrar para vocês que existem essas escalas que podem, né, evidenciar a incapacidade pós um evento, né, vascular cerebral e verificar as atividades de vida diária no paciente. Isso aqui é importante. A OMS estipulou metas de tempo com relação aos atendimentos e terapêuticas. Porta até a avaliação médica, 10 minutos. Porta até o final da tomografia, 25 minutos. O paciente tem que chegar, fazer a tomografia em 25 minutos. Porta até o laudo da tomografia em 45 minutos. Até o início da infusão da trombólise, 60 minutos. Porta até a avaliação do neurologista, 15 minutos. Até a avaliação do neurocirurgião, 2 horas. Admissão em CTI, então, 3 horas. Em centro de terapia intensiva. Tudo isso daqui, a nossa meta é esta. Se não conseguimos atingir esta meta, a gente está fazendo errado. E precisamos rever todo o nosso modo de terapêutica no nosso local de trabalho. Ou no nosso instrumento social enquanto população. A gente tem que saber reconhecer, tem que ensinar para as pessoas sobre como reconhecer um AVC e do que fazer quando reconhecer um. Fala galera, tudo bem? Então se vocês chegaram até aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu acabei dividindo o vídeo em 2 partes, então por isso que eu tô fazendo essa parte aqui por final, posteriormente, a gravação inteira. E se deixasse o vídeo inteiro seria muito grande, então eu espero que vocês vejam a terapêutica num outro dia, ou amanhã, ou agora mesmo.
E essa é a primeira parte do AVC isquêmico. A segunda parte vai estar num outro vídeo, que é a terapêutica, beleza? Então é isso, espero que vocês gostem. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Um abraço e desculpa ter ficado grande aí. Abraço. Fui, tempo é cérebro, hein?